Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para nossa educação de quinta, né? E eu vou te dizer hoje nesse vídeo aqui, ser especialista ou generalista? O que vale mais, o que é mais importante? Eu na verdade já vou te adiantar um spoiler, né, do final desse vídeo. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, né? Eu vou te dizer o que funcionou para mim, o que ao longo da minha carreira, no meio da minha carreira aconteceu e como tá hoje. E aí talvez isso sirva de norte para você guiar um pouquinho da tua carreira, da tua educação, com relação ao que você vai estudar, como você vai se preparar melhor. Nós estamos fazendo esse episódio aqui na educação de quinta, mas poderia ser na carreira de segunda também, né? Ele está bem relacionado com carreira, mas eu quis trazer um pouquinho para o mundo da educação, porque faz muito mais sentido na relação estrutural, né? Como você se prepara, como você estuda, até mesmo para você que quer ser professor, que quer ensinar, que quer ser mentor, como você passar isso adiante. Tá, então é isso que eu vou te contar nesse vídeo hoje. Vem comigo na nossa educação de quinta. Basicamente, no começo da minha carreira, eu tinha muitas dúvidas, não, algumas dúvidas com relação a em que eu ia me especializar. Eu sempre tive esse pensamento de eu vou ser programador, eu vou ser montagem e manutenção, eu vou ser infraestrutura, o que eu vou fazer? Bem no começo eu aprendi programação e gostei de programação, eu conheci programação. Então eu já foquei nisso. Eu meio que sabia que queria ser especialista em programação. Né? Então eu sabia mais ou menos o nicho que eu ia seguir. Então isso ficou muito claro na minha cabeça desde o começo. O ponto é que você não consegue ser só programador, você não consegue aprender programação sem conhecer redes, sem conhecer banco de dados, sem conhecer outras disciplinas. Então você acaba se generalizando. É lógico que, perceba, o foco do teu estudo, ele é único, né? Único no sentido de o foco, né? O funil ali, você vai ver muito mais conteúdo relacionado à programação. E para funilar ainda mais, provavelmente quando você está no começo de carreira, você vai ver uma linguagem de programação. Seja lógica de programação, né? Ou um pouquinho da parte de algoritmos. Aí você começa a ver uma linguagem. Seja Java, seja C Sharp, Python, a linguagem que você preferir, a linguagem que você escolher, tá bom? Mas você vai focar o teu conteúdo, tua busca, tua pesquisa, seus exercícios, etc. naquela linguagem. Perceba? Só que você vai ver que daqui a pouco a linguagem vai te dar um exercício que é você conectar numa API, chamar uma API. Então você já está tendo REST, chamadas via web, HTTP, protocolo, né, rede. Então você vê como você sai para algumas coisas. É lógico que você não vai pegar todo o RFC do protocolo HTTP para estudar, ou todo o modelo de camada OSI para entender, né, a comunicação de rede. Talvez você aprenda um detalhe, um pedaço para fazer o suficiente para aquele teu exercício, né, para aquele teu tema ali naquele momento. Então meio que no começo de carreira você foca um pouco mais na especialização. Pelo menos foi assim comigo, tá bom? Não estou dizendo que isso é o certo ou que é o errado, não tem nada de errado com um com o outro. Funcionou assim pra mim. Então eu me especializei direto em programação, vendo pinceladas, né, de algumas outras disciplinas e algumas outras coisas. Por exemplo, banco de dados sempre caminhou paralelo. Então raramente eu desenvolvi um programa, um algoritmo, alguma coisa que funcionasse por si só. Provavelmente você tinha sempre um banco de dados junto para gravar informação, buscar informação. Tá bom? Então o banco de dados eu acabei aprendendo junto. Então você já deixou de ser especialista, né? Você já está vendo banco. Aí, consequentemente, você está vendo banco, você começa a ver performance, query, um pouco de instalação, administração de banco, já está indo para outro caminho. Perceba? Então eu acho que um pouquinho disso, né? Você começa a se especializar em algo, mas você não consegue ser especialista naquilo de fato sem conhecer outros pontos. Eu acho que a resposta para essa pergunta, né, ser especialista ou generalista, é meio que eu aprendo uma coisa ou aprendo várias. Porque quando você quer aprender várias, eu quero ser legal, eu quero ser um gestão de TI, quero fazer gestão de TI. Você precisa conhecer todo, né, pelo menos, a área de tecnologia da informação. É igual eu tive alunos do curso de gestão de TI, a galera estava no curso de gestão de TI porque achava que ia aprender mais. Mas na verdade você ia ter pinceladas maiores de várias coisas. Então você ia ver um pouquinho de como é a área de programação, você não ia aprender a programar. Você ia ver um pouquinho de banco de dados, um pouquinho de rede, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro. Mas você não ia ser programador, não ia ser administrador de banco de dados, não ia ser, né, entende o que eu quero dizer? Então você ia conhecer, saber, olhar muitas coisas, mas não ser especialista em nenhuma delas. Ou o pior, né, que eu gosto de falar, você não ia saber fazer nenhuma delas. Você ia conhecer sobre a área de desenvolvimento, mas não saber programar. Você ia conhecer sobre banco de dados, mas nunca ter aberto um banco de dados na vida. Então, é um pouco desse cuidado, né? Então, pra mim, funcionou. Eu comecei a ser especialista no começo, né? Foquei em programação. Tinha outras coisas paralelas que foram agregando e faz parte, né? E você não tem como isolar elas, você vai acabar vendo todas essas coisas. E aí, depois que eu tava bem bom em programação, 3, 4, 5 anos depois de carreira, aí eu comecei a focar em banco de dados, ver mais banco de dados mais a fundo. Comecei a ver mais segurança, comecei a ver mais mobile, por exemplo, o mercado de mobile. Aí, quando eu aprendi programação, era client-server, né? Você fazia aplicativo desktop instalado na máquina. E aí começou a vir web.
Você tinha que aprender protocolo HTTP, né, REST, outras coisas. Então, a sua carreira ela vai mudando. Você, por mais especialista que você seja, você acaba se generalizando por conta do mercado, para aprender outras coisas, para ser um profissional um pouco mais completo, um pouco melhor. Então, o que eu quero dizer para você é, talvez faça mais sentido você falar, eu quero saber ser bom numa coisa. Um bom programador, um bom pentester, um bom analista de segurança, um bom DBA, né? Não importa o que você escolha, mas eu quero ser um bom. Então eu tenho uma profissão, eu tenho algo concreto, eu tenho algo que eu sei muito bem. E aí, para chegar nisso, você vai aprender outras coisas, você acaba se generalizando. E não você começar a aprender um monte de coisa, querendo ver tudo que tem no mercado de TI, tudo na área de segurança, você não vai conseguir ver tudo, não vai conhecer tudo muito a fundo, e no fim você não vai ser especialista em nada. Então talvez seja melhor você se especializar. Não vou dizendo que é o correto, não tem nada de errado com um ou com o outro, mas eu acho que faz mais sentido. Pelo menos foi assim que funcionou pra mim, é assim que eu vejo com outros colegas, né, e outros amigos de profissão. Então é essa dica que eu queria te dar hoje, na nossa educação de quinta, né, ser especialista ou ser um generalista. Eu espero ter respondido, espero ter te ajudado e não causado mais confusão na sua cabeça, mas a gente fica por aqui, até semana que vem, valeu!